Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo, lhes disse: e vós também, porque transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, eu que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará o seu pai ou a sua mãe. Assim é que vos tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. É uma parte somente para darmos seguida à nossa sala. Amado Jesus, obrigada por permitir estarmos novamente em mais este estudo. Abençoe a todos e principalmente nossa amiga Vera, que, como sempre, nos irá transmitir os seus ensinamentos, Pai. Que assim seja e muita paz para todos. Rogativa da nossa irmã, pedindo tanto apoio para todos nós, vai ser mole hoje, né? Bom ter você aqui. Né? Nós estamos fazendo um retorno ao estudo que seria, ou que foi feito, não seria, foi feito anteriormente, mas a gravação não ficou boa. E como faz parte do mesmo bloco, nós vamos refazer esse estudo que foi do dia 12 de junho, Goethe e o Negro Pai César, 2 artigos de junho de 1859, mas que se entrelaçam em si. Nós estamos dentro de um bloco de estudos da Revista Espírita de 1859, falando sobre diversos tipos de manifestações. E vamos ainda caminhar por alguns casos desses durante os meses que se seguem. Nós vamos pegar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 25 de março de 1856, numa das sessões, nós vamos encontrar a evocação a um espírito, Goethe, né? Muitos falam Goethe. Ele vai trazer para nós, ele era um romancista, né? Um poeta, mas os seus, as suas publicações traziam assim uma marca muito forte com relação, vamos dizer assim, a questão da vaidade, do vazio, da ciência humana, a exaltação do amor, nesse ritmo. Nós vamos ver que ele evocado, ele mostra tranquilamente estar presente. E quando perguntam a ele sobre a situação dele de errante ou reencarnado, ele fala errante. Hoje, a gente tem condição de ver mais essa questão de espírito que está desencarnado, está reencarnado e que é evocado. E num momento
de chamada e permissão, ele entra num estado de transe e comparece ao local em que ele é chamado, mas que é identificado por quem vê diante de o perispírito demonstrar mais materialidade do que o normal para um espírito desencarnado. Quando nós vamos lá na 223 do Livro dos Espíritos, que fala dos espíritos errantes, nós sabemos que as almas, imediatamente após a separação do corpo, não reencarnam. Algumas vezes até imediatamente, mas há geralmente intervalos, né, entre essa questão, entre uma encarnação e outra. E nesse intervalo, a alma é considerada um espírito errante. Errante não é o que erra, é aquele que aspira um novo destino, que está aguardando. E a erraticidade não é sinal de inferioridade, que há espíritos de todos os graus, né? Então, da 223 do Livro dos Espíritos até a 230, se trata desse tipo de questão. Isso para a gente entender melhor, porque às vezes a gente acha que errante leva a erro. Ele levou a erro, pronto. Né? Então, não é esse o caso. Com relação ao John Wolfgang von Goethe, eu sou ótima para outras línguas. Nós vamos ver que ele tem obras como Fausto, em 1808, e nós vamos ver que é perguntado a ele sobre isso. Ele tem, eu acho que a outra, eu pesquisei sobre isso, Teoria das Cores, as afinidades eletivas, os sofrimentos dos jovens, obras dele, né? Obras desse companheiro. Nós vamos também lembrar um pouco que, isso nas pesquisas sérias que fizemos, que ele... nasceu em ele é um escritor alemão. Ele teve algumas incursões pela ciência e nasceu em Frankfurt em 1749 e desencarna em 1832, tá? Acho que isso já dá para a gente ter uma ideia sobre esse espírito que está sendo vem sendo chamados. Ouço da Universal, com relação o nome errante é encontrado nas obras de Kardec e no próprio André Luiz, tá? E o significado que a gente vê da palavra, né? Assim, num dicionário comum, né? Não é aquele que vagueia de uma maneira incerta, sem destino. Tá? É um nômade, sem um domicílio certo. É como se fosse um andante, né? Agora, o significado para nós, ele está vagando, esperando uma nova oportunidade. Mas vagando não à toa, se ele quiser, dependendo do grau de elevação que ele tenha, né? Ele está num estado transitório ali. Na 226 do Livro dos Espíritos,
quando se pergunta se todos os espíritos nós podemos chamar de errantes que não estão encarnados, os espíritos dizem que os que devem encarnar, sim. Porém, os espíritos puros, que chegaram à perfeição, não são errantes, porque o estado deles já é definitivo. Né? Então, é esse o sentido da palavra para todos nós, tá? Bom, então esse companheiro, quando é perguntado a ele se ele é mais feliz quando vivo ou não, ele diz que sim, porque ele estava desvencilhado do corpo grosseiro e ele vê o que ele não via antes. E isso, teoricamente, está colocado também no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se os espíritos errantes são felizes ou infelizes. Mais ou menos conforme seu mérito, sofrem por efeito das paixões que conservaram. Mas no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Então, isso é muito interessante. E é bom que a gente tenha isso guardado, né? A fazer essa ligação com o Livro dos Espíritos. Qual a vossa opinião sobre a opinião dele atual sobre Fausto? Fausto é um dos livros que ele publicou. E aí ele traz, olha como é que há uma mudança, né? Com a percepção ampliada na espiritualidade. Ele diz lá, é uma obra que tinha por objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana, e, por outro lado, naquilo que havia de belo e de puro, exaltar o sentimento do amor, castigando no que encerrava de desregrado e de mal. Então, aí quando perguntam a ele se ele tinha uma espécie de intuição do espiritismo, quando ele descreveu a influência dos espíritos maus sobre o homem, ele disse que tinha uma recordação quase exata de um mundo onde via exercer a influência dos espíritos sobre os seres materiais. E isso, para nós, não é assim, vamos colocar, não é nada de novidade, né? Não é nada de trágico, como o poema Fausto, né? O poema de Gold, né? Nós, se formos lá na 242 do próprio Livro dos Espíritos, quando se perguntam aos espíritos superiores como os espíritos têm o conhecimento do passado e se esse conhecimento para eles não tem limite, e nos respondem que o passado, quando dele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. E simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece a inteligência, nós nos lembramos de coisas. Né? E que, uma vez no mundo dos espíritos, a alma ainda tem as percepções que possuía na vida, como quando viva, quando encarnada, mas os conhecimentos, eles podem ser ampliados de acordo com o interesse dos espíritos e a sua própria evolução. E que nós sabemos, como está também na 459, né, na 459, aquela célebre pergunta, influenciam os espíritos em vossas vidas? Acho que é essa. Ai, muito mais do que pensais, né? São eles que vos dirigem. Então, tem a ver com essa recordação, com esse sentimento de haver um mundo além desse que é o verdadeiro. A gente, se for pesquisar um pouco, nós vamos ver que a tragédia do Dr. Fausto, que é um homem de ciências desiludido com o conhecimento do tempo dele e que faz um pacto com o demônio, que o enche com a energia satânica,
a insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso, esse poema que foi escrito em 2 vezes, né? Nós vamos ver que o nosso companheiro não estava errado. Vocês estão entendendo? E a gente sabe que pacto não existe, mas as nossas próprias atitudes já são um pacto, né? Né, Rogério? Né, Sonimar, soldado? A gente, quando tem certas atitudes, já faz um pacto de sintonia e atração com os espíritos ligados àquela tipo de ideia, sentimento. E aí perguntam a ele, né? Se ele tinha recordação da existência precedente, se ele poderia dizer se essa existência ele passou na Terra, né? E que ele vai falando que acha que vê que foi no outro mundo. Perguntam a ele se ele deveria estar num mundo superior à Terra e se ele veio para um inferior. Ele diz que até certo ponto alguns mundos são superiores, mas em outros não. Quer dizer, há vários mundos no mesmo estágio de provas e expiações, dependendo da prova e da expiação. Podemos estar elevados num sentimento, mas não está na ciência. Podemos estar na ciência e não está no sentimento. Juntando tudo na mesma panela, estamos todos no mesmo patamar. E ele diz lá que não houve queda. Eu aplicava aquilo que podia haver de superior naquele mundo precedente para melhorar as paixões dos meus heróis. Quer dizer, não houve queda, porque a gente não retrograda. A gente pode vir em missão, mas não retrogradar, concordam? E aí, podeis dar-nos a vossa opinião sobre a maneira por que o senhor Gounod interpretou o vosso pensamento através da música. E ele disse que esse espírito, né, evocou sem saber. Compreendeu-me muito bem, quer dizer, bastou pensar que atraiu. Como músico alemão, eu não teria feito melhor. E ele diz que talvez pensasse como um músico francês. As diferenças lá entre as formas de sentimento, né, de um povo e outro naquela época. Eu, quando pesquisei um pouco sobre Gounod, e a gente sabe, ele tem, Gounod que tem aquela Ave Maria, ele tem o Gounod Faust, né? Charles Gounod, até uma época, ele queria, a Igreja Católica não aceitava que tocasse a Ave Maria dele, porque ele não era católico, né? Ele era filho de um pintor, de uma pianista, foi a primeira ópera dele que estreou em 1851, várias óperas se seguiram, as mais importantes foram a ópera Fausto, né? Baseado nesse livro. Ele foi um compositor francês. E a sua música era uma música religiosa. Sobre Gounod, eu espero que vocês tenham ouvido, Gounod fez uma ópera Fausto. Por isso que perguntam sobre o que ele acha desse trabalho de Gounod, se ele interpretou direito o pensamento dele através da música. E ele coloca que sim. Perguntam a ele se não teria esta obra já dele feito muito mal, exaltando paixões. E ele diz que sim. Hoje ele vê que fez e causou desgraças. Aí eu me lembro como a gente tem, das orientações que os espíritos nos dão, do cuidado que a gente tem que ter, do que a gente fala e do que a gente escreve e do que a gente lê. Né?
E aqui, quando pergunto, foi a causa de muitos suicídios, sois por isso responsável? Desde que houve uma influência maléfica espalhada por mim, é exatamente por isso que sofro ainda e de que me arrependo. A gente tem que lembrar daquela frase, a cada um de acordo com suas obras, né? E se nós provocamos em alguém algo de positivo ou negativo, nós somos responsáveis pelaquilo que cativamos, ou pelo bem ou pelo mal que fazemos. E vamos ter que resgatar isso, essa responsabilidade, né? Nossa Senhora, a doutrina nos mostra isso a cada instante, né? E muitas vezes a gente não quer nem estudar a doutrina espírita com receio de ressaltar a lei de Deus na nossa consciência e nós temos mais responsabilidades e não conseguimos dar conta. Parece que uma vida tinhas grandes antipatias aos franceses. Ainda tens? Sou muito patriota. Por isso que ele fala lá como músico alemão, eu não teria feito melhor. Ele talvez pense como francês, quer dizer, ele fez bem, mesmo pensando como francês. Essa coisa com relação a ele. Ele não diz que não gosta dos franceses, mas ele diz que é patriota, então ele já respondeu que ele não é que não gosta, mas ele é alemão, né? A gente não perde essa cidadania ao desencarnar, né, gente? Não é assim. Nós somos ligados aonde precisamos. Vide Joana d'Arc, né? Ainda vos ligais mais a um país do que a outro, amo a Alemanha, por seu pensamento e por seus costumes quase patriarcais. Quereis dar-nos a vossa opinião sobre Schiller? Isso também é interessante. Nós também procuramos buscar um pouquinho, né? Muito pouco. Mas só para a gente ter noção do terreno que estamos pisando. E ele diz lá, deixa eu só puxar aqui para ler para vocês. Friedrich Schiller, né? Na nossa literatura, ele exerceu muita influência, né? Porque ele exerceu influência em poetas brasileiros, como Gonçalves Dias. Ele era um filósofo, um historiador alemão, um dos grandes homens de letras da Alemanha do século XVIII, se não me engano. Era junto com Goethe, né? O romantismo alemão. Então, ele exerceu influência em poetas portugueses. Mas no Brasil, mais em Gonçalves Dias. Que viria a ser o primeiro grande divulgador da obra dele aqui. Tá? Somos irmãos pelo espírito e pelas missões. Schiller tinha uma grande e nobre alma, de que era um reflexo das suas obras. Fez menos mal do que eu. É-me superior porque era mais simples e mais verdadeiro. Então ele reconhece até, vamos dizer assim, essa superioridade por não ter tratado da forma como ele tratou certos assuntos românticos, levando ao suicídio. Aquela coisa do amor, né? Morrer de amor. Poderias dar-nos a vossa opinião sobre os poetas franceses em geral, comparando os alemães? Também os espíritos gostam, né, gente? Opa! E ele fala. Os franceses modernos,
Escreve muitas vezes belos poemas, mas empregam mais palavras bonitas do que boas ideias. Deveriam aplicar-se mais ao sentimento do que à mente. Falo em geral, mas faço exceções em favor de alguns, um grande poeta pobre entre outros. O nome foi sussurrado na Assembleia. É deste que falais, pobre ou que simula tal. Gostaríamos de obter uma vossa dissertação sobre assunto de vossa escolha, para a nossa instrução. E aí ele diz que mais tarde, por outros médios, ele o faria. E aí nós vamos passar para alguma coisa mais, assim, falando do negro Pai César, para um outro artigo. Alguém tem sobre esse algo a perguntar? Então, nós temos aqui a mostrar que os espíritos modificam-se no estado errante, eles não ficam parados, que há progresso no mundo espiritual, mas é a reencarnação que traz para nós a possibilidade de testar o que lá até aprendemos. Verdade? Pai César era um homem livre, de cor, falecido em 1859, 138 anos de idade, gente, nos Estados Unidos. Nasceu na África, foi levado para a Louisiana com cerca de 15 anos. Seus restos mortais foram acompanhados ao cemitério por um certo número de habitantes de Covington e uma multidão de gente de cor. Em 25 de março de 1859, São Luís, tereis a bondade de dizer se podemos invocar o preto Pai César? Pergunta-se a ele a quem acabamos de nos referir. Sim. Vou ajudá-la a responder. Estava muito próximo, né? Ele tinha desencarnado há um mês, mais ou menos. Esse começo faz supor o estado do espírito que desejamos interrogar. Tem uma nota aqui. Que quereis de mim? Que é o que pode um pobre espírito como eu, numa reunião como a vossa? Então ele já traz aqui, aparentemente, a humildade. Né? Sois mais feliz agora do que quando viva? Mesma pergunta que foi feita ao grande poeta. Olha só, sim, a minha situação na Terra não era boa. Lá, ele também diz sim, mas por outros motivos. No entanto, estavais livres. Por que se sente mais feliz agora? Porque meu espírito não é mais negro. Então, isso nos lembra só, somos iguais. Sem distinção de cor, de raça, de religião, né? Vestimos certas questões, ou de dinheiro, ou de beleza, ou de cor, de religião, de acordo com a nossa necessidade naquela encarnação. E há uma nota. Essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Com certeza, jamais o espírito é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não tem mais as humilhações das quais está sujeita a raça negra. Viveste muito tempo. Isto foi aproveitado para o vosso progresso? Eu me aborreci na terra e a uma certa idade não sofria bastante para ter a felicidade de progredir. Olha que interessante. Pois é, soldado. Ele não está mais encarnado naquela condição, se sentiu mais livre. Livre, sim, dos problemas, das dificuldades, das humilhações, por ser negro. Naquela época, hoje ainda temos, né, o preconceito. Mais de 100 anos depois. Agora, em que empregais o vosso tempo? Procure esclarecer-me e saber em que corpo poderei fazê-lo. Olha, em vida, o que pensáveis dos brancos? São bons. Olha, mas orgulhosos e vãos, devido a uma brancura que não produziram. Que espírito, né? Inteligente, perspicaz, de sabedoria. Eu quis colocá-lo junto, né,
Primeiro, porque são dois artigos pequenos. Segundo, tem a ver com manifestações. Terceiro, trazem um contraponto para nós, né? Um branco, poeta, famoso, um outro negro, simples, mas evocados no mesmo lugar, e esse ainda com apoio de São Luís, por ter desencarnado há pouco tempo. Mas ambos dizendo da felicidade de estarem desencarnados. Nós podemos ver que cada um de nós tem os seus problemas. E devemos procurar compreendê-los para, ao desencarnar, e até antes, termos melhores qualidades de vidas. Melhores qualidades ficou esquisito. Ter melhor qualidade de vida. Temos noção do que devemos melhorar, por que passamos por aquilo e por que estamos aqui. Isso é muito importante em nossas vidas. O nosso companheiro aqui mostra para nós isso, quando pergunto a ele se porventura considerava a brancura como uma superioridade. E ele diz que sim, porque eu fui desprezado por ser preto. E aí, será a raça negra realmente inferior? Perguntam, né, São Luís. A raça negra desaparecerá da Terra. Foi feita para uma latitude diferente da vossa. Gente, eu achei isso tão interessante. E ao pai César, disseste que procurais um corpo pelo qual possas avançar. Escolherias um corpo branco ou preto? Um branco, porque o desprezo me faria mal. Então, olha a dificuldade dele de considerar a necessidade, talvez, de reencarnar com aquela mesma dificuldade, mas com uma outra visão, um outro momento, com outra aprendizagem. Nós, se pudermos escolher a esse ponto, também vamos botando para frente algumas necessidades, né? Ele não tinha segurança, né? Viveste realmente até a idade que vos é atribuída de 138 anos? Não contei bem pela razão que eu já disse. Aí tem lá uma nota. Acabamos de observar que a idade dos negros só podia ser considerada aproximadamente porque não tinham registro civil, principalmente os nascidos da África. E aí pergunta-se a São Luís, é certo que por vezes os brancos se reencarnam em corpos negros? Sim, quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode pedir como expiação para viver num corpo negro, a fim de sofrer por sua vez aquilo que fez sofrer, por esse meio adiantar-se e obter o perdão de Deus. E aí nós vamos lembrar aos companheiros como se faz necessária a aceitação de tudo que somos. Quando ele trata esse texto para nós, eu me lembrei daquela parte no Evangelho, quando se fala da reencarnação, quando se fala que não poderás ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando se coloca a dificuldade de se aceitar a possibilidade da reencarnação pela perda dos laços de família, e mesmo com essas possibilidades de nascimento sem dinheiro, com outra cor, e isso não ser aceitável para espíritos tão orgulhosos que éramos mais naquela época. E que lá, no próprio capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala da pluralidade das existências
como a importância das experiências acumuladas. E quando os efeitos se quer remontar às causas, na observação dos fatos, é que a gente vê que a reencarnação é uma necessidade absoluta. Esse espírito precisa se aceitar como espírito imortal e não preocupado com a cor, porque vai passar isso ou aquilo. Hoje, a gente vê quantos companheiros brancos passando por humilhações da mesma estirpe, porque muitos de nós ainda temos dificuldades em aceitar o próximo como ele é. Se ele fala demais, é porque fala demais. Se fala de menos, é porque não quer se dar com ninguém. Se fala demais, porque quer aparecer. Se é gordo, é porque não tem vergonha na cara. Come demais. Se é magro, pode estar doente. Ou então quer ser a moda. Se usa uma roupa que chama atenção, é porque usa. Se usa roupa sempre a mesma, é porque não é cuidadoso. Nós estamos sempre questionando as aparências, colocando uns tipos, né, e pleiteando esses tipos como seres, vamos dizer assim, mais importantes. Então, caros amigos, se faz necessária, sim, a nossa, vamos dizer assim, limpeza mental, a nossa reflexão sobre a verdadeira, melhor dizendo, a verdadeira necessidade da encarnação. Pois é, nós só vemos o outro quando é mais fácil olhar no espelho, como diz aqui a companheira Nina Mil, pois o que reparamos nos outros é o que não vemos em nós. Então, esses dois casos nos mostram, primeiro, um espírito que, apesar de ainda manter algumas ideias, alguns ranços da encarnação, ele vê os seus erros, que ele poderia ter escrito de outra forma, poderia ter colaborado com a humanidade de outro jeito. E um outro espírito que, apesar de se ver numa condição de espírito liberto, ainda traz muitas dificuldades pelas experiências e humilhações que passou. E ainda também não aceita seus erros, né? Ainda não compreende essa necessidade. Então, quando nós trazemos esses estudos, trazemos para referendar em nossas mentes que os espíritos errantes são felizes ou infelizes conforme o que eles têm de mérito, de obras feitas. E que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam nela todas as suas paixões e ideias e inconvenientes. Eles ainda as levam. E isso tem que ser trabalhado. Também é importante que a gente veja que eles estudam e escutam palestras dos homens esclarecidos e opiniões de espíritos mais elevados que eles na erraticidade. Nós estamos vendo São Luís ajudar esse espírito a se comunicar, é a evocação dos espíritos, e aqui esse estudo, nós já sabemos que os espíritos são colocados na espiritualidade para nos ouvir, e nós estamos tendo essa grande chance de trabalhar em nós mesmos essas dificuldades, para não passarmos por essas experiências, vamos dizer assim, dessa forma como esses companheiros passaram. Lá no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho, quando a gente vê o item
11, esquecimento do passado, nós vemos que os espíritos recordam para nós que o esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Porque ao voltar à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. E que nós não readquirimos essa lembrança só desencarnando. Nós não perdemos. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa que poderia ser penosa e prejudicial nas relações sociais. E isso é importante também por causa desse caso do Goethe, né? Quando ele fala que ele lembra das vidas anteriores. E que é comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse. E, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Como também o nosso companheiro Pai César pode, né, passar por essas experiências. Porque as provações da vida, quando elas bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Está lá no item 10 também, desse capítulo de Bem-aventurados os aflitos no Evangelho. Então, quando a gente estuda esses casos, nós devemos sempre lembrar disso. Trazem para nós reforço da teoria e da própria lei de Deus em nossos corações, em nossa consciência. Quando vemos aqui também outros companheiros, que nós vamos estudar semana que vem também, né? Voltaire, Frederico, Van Bolt, Confissão de Voltaire, nós vamos observar a presença desses espíritos são espíritos. É essa a função do estudo daqui, desse estudo da Revista Espírita, para nos alertarmos sobre o que temos que reformular em nós mesmos. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Allan Kardec, esses espíritos queridos, Caibar Schutel, que é o espírito que nos conduz nesse trabalho online, nossos amigos espirituais e da Casa de Leon Denis, de todos aqui presentes, nós só podemos agradecer por esses momentos de troca, de reflexão, de aprimoramento, que nos fazem lembrar a importância do estudo profundo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, enfim, da Revista Espírita. Que possamos renovar nossas ideias e sentimentos e trazer para nosso dia a dia essa experiência como parte integrante do nosso aprendizado. Que assim possa ser, graças a Deus.